Bom dia, rapaziada, bom dia. Nesse segundo vídeo aqui, nós vamos falar de algo que eu considero de extrema importância, né? Que, na minha concepção, é mais importante esse período, esse processo, do que os próprios manejos, porque muitas vezes não se tem necessidade de chegar no manejo, né? A ave ela já abre por si, só em você fazer o que eu fiz no vídeo passado, né? Que era a preparação do ambiente, tomando aqueles cuidados, respeitando esse processo de ambientação. Esse processo de ambientação nada mais é que tempo, né? Muitas vezes nós erramos, muitos erram, eu errei muito por ansiedade. Muitas vezes eu errei por ansiedade e depois que eu errei, eu disse para mim mesmo: porra, era para ter deixado lá, não era para ter feito isso, era para ter dado mais tempo. Então essa ansiedade atrapalha muito o criador, porque o criador quer resultado ligeiro, às vezes paga caro por um passarinho e quer acordar escutando os passarinhos cantando, né? Quem nunca passou por isso, né? Principalmente criador de campina, né? Criador de campina passa por isso com mais frequência por ser um passarinho muito mais sistemático, muito mais sistemático. Então, por ser sistemático, ele precisa de cuidados, de atenções, de manejo, de observações especiais, né? Então, esse período de ambientação, na minha cabeça, é um dos mais importantes. Como eu falei, é necessário que se respeite a readaptação da área, a adaptação naquele ambiente. É necessário que, que dê tempo para a ave assimilar as informações, o que está acontecendo, para entender que está em outro lugar, que está com outro tratador, né? Porque quando se chega querendo fazer manejo logo, quando a ave chega, dificilmente vai surtir efeito. Pode surtir efeito? Pode, como já aconteceu comigo, surtiu efeito em alguns casos, mas em 80% deu errado, né? Então, eu passei a adotar esses métodos e tá dando certo, né? Esse período de ambientação, se não for o mais importante, né? É um dos mais importantes. Porque se você fizer isso, respeitar esse processo, não há necessidade de você nem fazer manejo em alguns casos, como foi o meu caso, com o galo sem limites que abriu, né? Ele abriu sem fazer nenhum manejo, apenas fazendo o que eu fiz no vídeo 1, que foi a preparação do ambiente, e dando tempo para a ave se adaptar, entender o que estava acontecendo e abrir por si. Então, pessoal, esse tempo de ambientação ele é muito variável, né? Varia muito de cada passarinho, né? Tem deles que requer muito mais tempo, tem deles que não necessita de tanto tempo, né? Para readquirir a ordem, né? Tomar um turno como o seu e passar a ficar fogoso e consecutivamente cantar. Mas eu estabeleci um prazo, né? Que eu acho que seja o suficiente para que eles mostrem, né? Eu dei indícios que vai abrir ou não, né? Eu costumo deixar pelo menos uma semana em cada turno, né? Chegou em casa, deixei no turno, passou uma semana, não deu nada, agora sim nada, porque geralmente o galo de Campina, quando ele está gostando do certo local, do certo ambiente, do certo turno, ele dá indícios, né?
ele passa a chamar com mais frequência, passa a chamar mais alto, né? Passa a cantar de corrida, isso é um ótimo sinal, né? Já é o começo do fogo, né? É cantar de corrida, né? Porque o passarinho, quando ele tá com muito medo do ambiente, ou não gostou daquele ambiente, ele se comporta de uma forma muito diferente, né? Ele mal chama, não chama ou chama muito pouco, né? Ele não se mexe, ele não pula, entendeu? Ele só se mexe mesmo para comer. Fica muito tempo parado, né? Creio eu que é querendo se manter escondido, né? Que ele tá com tanto medo que quanto menos barulho ele fizer, vai ser melhor para ele, né? Quanto menos ele se mostrar, vai ser melhor. Associo isso ao medo, né? E já o passarinho, quando se sente à vontade, ele passa a chamar com mais frequência, chamar com mais intensidade, passa a cantar de corrida. Então isso é um ótimo sinal, né? Se você deixou ele uma semana no torno e ele tá com esses indícios que eu disse, né? Tem até estases que a gente chama aqui de atravessado. Ele fica assim, ó, nessa posição do puleiro. É para ele estar assim, mas ele fica assim, ó, querendo se manter oculto, né? Muitas vezes ele desce pro forro da gaiola para se esconder, né? Isso é um grau de frieza que eu considero extremamente grande. Quando se coloca uma ave em determinado torno, né, ela vai dar indício se está gostando ou se não está gostando, se aquele torno vai ser bom para ela ou não vai, se você deve mexer ou não deve mexer, né? O processo que usa é o seguinte: a ave chegou em casa, eu coloco ela em determinado torno que eu considere bom, né? Não adianta você chegar com a ave e colocar no pior canto da casa, né? Isso vai atrasar muito esse processo de abertura da ave. E eu vou até estar passando algumas dicas aqui que ajudam muito, né? Por exemplo, se a ave tiver pouco tempo de gaiola, né? Uma ave ainda que tem o instinto natural, né? Que tem o instinto da natureza, né? Você procura pôr ela em um canto que se aproxime ao máximo do natural, né? Um canto bem ventilado, aberto, né? Alto de preferência, né? Não colocar em parede baixa, entendeu? Quanto mais próximo do natural, mais rápido ele vai se ambientar, entendeu? Já galos que tem certo tempo de gaiola, já é um pouco diferente, entendeu? Porque tem deles que se ambientaram a cantar em cantos mais escuros. Quando eu digo mais escuro, não é no quarto, no breu, entendeu? É tipo numa sala, né? Uma sala ou uma cozinha, né? Eles se ambientalizaram a cantar naquela forma. Então, quando você adquire esse galo, é bastante interessante você saber onde ele vivia, né? O ambiente, porque isso também atrapalha bastante se você não souber, né? Vou citar um exemplo: você pega um galo que é acostumado a cantar no canto escuro e coloca no canto claro, ele vai levar muito tempo, né? Porque aquele ambiente ele já é mais diferente do que ele passou anos, entendeu? E eu tenho notado muita diferença quando eu passei a fazer esse manejo, né? Inclusive com amigos meus. Dizia: o galo fulano de tal não cantava de jeito nenhum. Foi só eu colocar pra dentro de casa que o bicho dá show, né? Então, são detalhes como esse que diminuem muito o seu trabalho, né? E encurta muito esse processo.